Boa noite, queridos. Eu quero lhe dar as boas-vindas para mais um culto da vitória. Para nós é uma alegria muito grande ter você aqui conosco. Eu quero pedir aquela ajuda de sempre. Envie esse link para o máximo de pessoas que você puder e vamos potencializar o alcance do Evangelho para muitas vidas. Então, eu conto com a sua ajuda. Nós teremos um culto muito abençoado. Daqui a pouco o irmão Alberto vai estar trazendo a palavra de Deus. Mas agora vamos louvar ao Senhor com o nosso ministério abençoadíssimo. Bom culto! Tu és grande, Jesus. Tu és maravilhoso, Deus. Todo tempo queremos engrandecer a Ti, adorar o Senhor. Você pode ficar de pé na sua casa. Você pode, nesse momento, entrar no fundo, no mais profundo com Deus. Oh, Jesus, nós te adoramos, Deus. Tu és Rei, Tu és soberano, Tu és poderoso, Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Tu és grande, siga grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo.
Amém, queridos. Que louvor abençoado. Eu tenho certeza que abençoou a sua vida, abençoou a sua família. E agora nós vamos devolver ao Senhor aquilo que na verdade não nos pertence, porque o dízimo não nos pertence. Nós temos que ter também uma predisposição em ofertarmos e devolver ao Senhor ofertas generosas. Eu quero ler um texto bastante conhecido que está ali em Malaquias, não é isso? O nosso velho e bom amigo Malaquias, no capítulo 3, a partir do verso 6. Eu estou lendo na nova versão, tradução, linguagem de hoje, que diz assim: o Senhor diz, eu sou o Senhor e não mudo, e por isso vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vocês são como seus antepassados, abandonaram as minhas leis e não as cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam, como é que podemos voltar? Como é que vamos voltar? Eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado e ainda me perguntam, como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando, e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Põe-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Amém, queridos? Muito profunda essa palavra, e nós precisamos meditar na essência do que ela tem para nos ensinar. Porque é muito importante o princípio da fidelidade. Nós não podemos negociar a nossa entrega, o nosso dízimo, as nossas ofertas por nada, porque é um princípio estabelecido na palavra de Deus e demonstra o quanto nós somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E para que o devorador seja repreendido, seja anulado nas nossas vidas, precisamos ser fiéis ao Senhor, inclusive na área financeira. Então, eu quero orar com você nesse momento. Feche seus olhos, se você puder, e vamos orar juntos. Pai, muito obrigado por esse momento especial que o Senhor nos dá a oportunidade de expressarmos fidelidade, de expressarmos gratidão e de sermos generosos, reconhecendo que tudo que temos e tudo que somos pertence ao Senhor. Então nós queremos agora, com alegria, com gratidão, com comprometimento, expressar a nossa fidelidade, devolvendo os dízimos e as ofertas. Que o Senhor abençoe, que o Senhor faça cumprir a Tua palavra nas nossas vidas e em nossa casa. E desde já nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Você pode dizer graças a Deus? Então faça isso agora usando o nosso QR Code, efetue uma transferência ou nos próximos dias esteja indo a uma agência bancária e fazendo a sua devolução. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. You said your house of prayer would be marked with joy. Yes, you said your house of prayer would be marked with joy. You said your house of prayer would be marked with joy. Oh, it's the sound of joy, 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 'cause we love you.
Glória a Deus. Amém, amados. Boa noite, povo da Igreja da Paz, pastor de São Gonçalo. Estamos aqui mais uma vez, reunidos, para esse culto da vitória, o culto ao qual nós desejamos que todos alcancem a sua vitória pela fé. Amém? Pela fé, não em mim, queridos, mas no Senhor Jesus, aquele que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, se você crê nisso e se você estiver com expectativa no seu coração essa noite, eu tenho certeza que você vai alcançar a sua vitória. Graças a Deus. Amém? Vamos mais uma vez falar do livro de Jonas. Nós agora vamos estar fazendo essa última palavra desse livro de Jonas, que tem nos abençoado muito, tem nos trazido muita expectativa, tem se ministrado no meu coração principalmente. Eu tenho certeza que se você também estiver ligado, Deus também vai ministrar o seu coração através dessa palavra. Nós falamos da primeira, e da segunda parte. Agora vamos estar falando da terceira e última parte, aonde nós cremos que Deus é poderoso e fiel, querido, para nos mostrar aquilo que nós precisamos. Amém? Não o que nós desejamos, mas que nós precisamos receber de Deus. Ele vai nos mostrar através dessa palavra. Amém? Primeiramente, vamos recapitular. Nós falamos sobre a questão da desobediência que Jonas teve perante o Senhor, perante a ordem de Deus. Nós falamos isso na primeira mensagem. Na segunda mensagem, nós falamos sobre o arrependimento, onde Jonas ele se arrependeu de não ter obedecido à voz do Senhor, e ele se quebrantou, se arrependeu, orou a Deus, e Deus perdoou. E ele voltou a fazer aquilo que Deus tinha determinado que ele fizesse. Amém? Então hoje nós vamos estar falando, querido, sobre o que o arrependimento de Jonas causou na vida dos ninivitas. Glória a Deus por isso, porque quando Jonas se arrependeu, quando Jonas ele demonstrou quebrantamento no seu coração, Deus veio ao seu encontro, deu livramento a ele, deu força para que ele pudesse se levantar, se erguer e ir lá cumprir a sua tarefa conforme Deus tinha determinado. Amém? E a consequência da obediência de Jonas foi uma bênção. Na verdade, foi uma bênção, porque trouxe salvação, trouxe libertação para o povo, porque quando a gente está cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, nós somos capazes, querido, de impactar muitas vidas. Nós somos capazes de transmitir a presença de Deus de uma forma poderosa. É o que nós vamos ver, através dessa passagem no capítulo 3 do livro de Jonas. Amém? Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esta noite tão maravilhosa na Tua presença. Queremos agora quebrantar o nosso coração. Pedimos que o Senhor cresça e que nós venhamos diminuir cada vez mais, para que o Senhor apareça, ó Deus, e que o Senhor nesta noite fale, ministre o nosso coração de uma forma especial, tanto a mim como as pessoas que estarão, Senhor Jesus, assistindo a este culto. E eu tenho certeza de que o Senhor é poderoso para trazer vitória para o seu povo, para fazer com que o seu povo alcance, ó Deus, aquilo que tem desejado no coração, pela fé, naquele que é poderoso para fazer grandes coisas. Então nós oramos e agradecemos, te pedimos, ó Deus, desde já que a Tua presença esteja em nosso meio, e que a graça do Senhor venha sobre nós, e que nesta noite possamos sair daqui, ó Deus, com muita expectativa no nosso coração, com muita certeza daquilo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos então ler o capítulo 3 de Jonas. Abra sua Bíblia
no livro de Jonas, capítulo 3. Vamos ler todo esse capítulo 3 de Jonas, que diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando e dizendo: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. E quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam e nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças, e deixem os maus caminhos e a violência para trás. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira. Não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu, como tinha ameaçado. Amém? Glória a Deus por isso. Eu quero falar dessa mensagem, mas nós vamos focar mais nesse versículo 8 até o 10, que é onde é um versículo importante para que a gente possamos entender o porquê que aquele povo decidiu se quebrantar diante de Deus, decidiu fazer um jejum, eles decidiram buscar a presença de Deus em oração. Inclusive, o próprio rei de Nínive, ele sentiu um arrependimento e ele chamou o povo, ele clamou para que o povo pudesse se reunir e juntos todos pudessem proclamar esse jejum, e todos pudessem clamar a Deus para que Deus talvez, na verdade, no pensamento deles, para que Deus talvez pudesse se arrepender do que iria fazer. Porque Jonas estava pregando, falando daquilo que Deus iria fazer naquela cidade. Jonas falava que daqui a 40 dias Deus vai destruir a cidade de Nínive. Entendam isso. E todos creram que Deus era poderoso para fazer isso. Tanto é que o rei, ele chamou o povo, reuniu o povo para proclamar um grande jejum para que Deus pudesse talvez voltar atrás daquilo que ele faria. Porque Jonas, ele era um profeta, ele era um homem de Deus e ele foi usado por Deus para levar a mensagem ao povo, mostrar ao povo que eles estavam fazendo coisas que desagradavam a Deus. Deus estava com nojo das práticas que eles estavam fazendo naquele tempo. E Deus decidiu destruir aquela cidade. Mas Deus tinha um propósito, porque Deus, ele é um Deus de misericórdia e de bondade. E ele sabe que quando tem pessoas que se quebrantam, pessoas que se arrependem, ele certamente faz com que a situação na vida daquela pessoa mude, ou aquilo que ele iria fazer também ele possa voltar atrás. Deus é um Deus de misericórdia. Diga graças a Deus por isso, querido, porque Deus é um Deus de misericórdia. Ele
realmente é um Deus de muito amor. Ele tem muito amor, querido, por mim e por você, porque a Bíblia diz que nós somos a maior criação de Deus. Nós somos a imagem e a semelhança do Criador. Sabe, você deveria parar e pensar nisso. Caramba, Deus, Ele me fez a imagem e semelhança dEle. E agora nós precisamos viver para a vontade do nosso Deus. Quando falamos que Deus ele é poderoso para destruir e também para voltar atrás quando nós se arrependemos, nós temos várias passagens na Bíblia ao qual a gente vê que aconteceram ao longo do tempo. Nós temos visto, por exemplo, quando Sodoma e Gomorra foi destruída, o propósito de Deus era destruir toda a humanidade. O propósito de Deus era acabar com a humanidade. Mas Deus viu em Noé um coração quebrantado, fiel e sensível a Ele. Então, Deus, Ele não voltou atrás porque aquele povo não quis se arrepender. Noé, ele até pregava, ele até falava que o povo pudesse se arrepender dos seus pecados, para que Deus pudesse perdoá-los, mas infelizmente aquele povo era um coração tão duro, Satanás, ele endureceu tanto o coração daquelas pessoas que não foram capazes de se arrepender. Mas Deus mostrou através do seu amor que Noé poderia dar sim continuação à humanidade, porque Noé, ele era realmente um homem de Deus, um homem que fazia a vontade de Deus, temia a Deus, e Deus viu nele algo muito interessante, um coração quebrantado também. Foi aonde Deus deu a oportunidade, destruiu aquela cidade, mas começou a nova geração de Noé. Nós somos a geração de Noé, amém, queridos? Nós somos um povo que fomos escolhidos por Deus para dar continuação agora à grande obra de redenção, Pois através da cruz também Deus deu uma nova chance ao homem, Deus deu uma nova oportunidade para que nós se arrependamos dos nossos pecados e possamos viver na sua presença. Amém? Eu estou falando sobre esses acontecimentos porque faz parte, e está dentro dessa passagem de Jonas, mostrando que Deus, Ele sempre vai nos dar uma nova oportunidade. Ele sempre vai fazer com que eu e você enxergue, e olhe para Ele e se quebrantemos, querido, na sua presença e nos arrependemos dos nossos pecados, para que possamos viver uma vida digna do santo, digna de uma pessoa santa, de uma pessoa que foi chamada para viver na presença de Deus. Amém? Então, graças a Deus, porque aquele rei entendeu o propósito de Deus. Jonas falou para eles, Deus destruiria aquela cidade, mas se o povo se arrependesse, e tornasse para o Senhor a sua visão, a sua vida, Deus se arrependeria e não destruiria aquela cidade. E assim o rei entendeu o propósito. Ele chamou o povo, ele reuniu todo o povo daquela cidade, que era uma cidade muito grande. Segundo historiadores, naquela época devia de ter de 140 a 150 mil pessoas. E o povo entendeu, e na verdade o rei não só chamou o povo, não, até os animais naquele dia não comeram, Eu acredito que foi um jejum aí de alguns dias que aquele povo fez para orar, para clamar, para buscar a Deus e se arrepender dos seus pecados. E assim Deus operou na vida daqueles homens. Amém, queridos? Então Deus, Ele pode mudar a nossa história. Vamos trazer isso à nossa memória, trazer isso para a nossa vida. Quantas vezes nós também deixamos de fazer a vontade de Deus para viver na nossa própria vontade? Muitas pessoas têm abandonado a presença de Deus, muitas pessoas têm ido para o mundo, têm voltado
a comer da sujeira de Satanás e não têm entendido o propósito de Deus. As pessoas acham que tudo é normal, quando na verdade nós sabemos que não é. A Bíblia já deu a oportunidade ao homem através de Jesus. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador, para que sejamos salvos, porque o projeto de Deus é que toda a humanidade alcance a salvação, mas infelizmente, por causa da dureza do coração do ser humano, muitos têm ido para o inferno. Mas Deus, Ele faz coisas tremendas, querido, e é por isso que Deus nos trouxe essa história de Jonas, mostrando que Ele é capaz de uma pessoa só, Ele é capaz de usar aquela pessoa para salvar muitas outras pessoas. E foi o que aconteceu naquela época, né? Quando Jonas ele foi àquela cidade, ele declarou aquilo que Deus ia fazer, e graças a Deus, aquele povo entendeu o propósito de Deus, se reuniram, oraram, clamaram, buscaram a presença de Deus, e o Senhor, nosso Deus, Ele mostrou que Ele realmente pode ser um Deus de muitas misericórdias, de infinitas misericórdias, como a Bíblia diz. Amém? Vamos ver no Salmo 130, uma passagem muito especial. No Salmo 130, eu considero esse salmo como um salmo de oração, de quebrantamento, onde nós precisamos ter como exemplo, querido. É um salmo muito especial, onde a gente precisa buscar como referência para as nossas vidas, que diz assim: das profundezas clamo a Ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os Teus ouvidos às minhas súplicas. Sê Tu, soberano Senhor. Registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Aleluia! Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Ponham a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois o Senhor há amor e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel e todas as suas culpas. Amém, queridos? Glória a Deus. Imagina aquele povo todo reunido, né, em jejum, colocando essa oração diante de Deus, declarando o que o Senhor é, declarando que Ele é soberano, que Ele é poderoso, que Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Ele é o Criador, é o dono de tudo. Ele nos criou e nos fez, e nós precisamos nos tornar para Ele. E o povo orava, o povo clamava. Eu acredito que o povo se aquebrantou tanto naquele jejum, aonde Deus voltou atrás e deu uma nova oportunidade para aquele povo. Graças a Deus por isso, porque quando nós, querido, nos arrependemos, quando nós realmente nos quebrantamos diante de Deus, meu querido, Deus, Ele faz tantas coisas. Deus, Ele é capaz de fazer tantas coisas na nossa vida, que a gente vamos ficar surpresos. Amém? Ele é poderoso. Ele é Deus, Ele está acima de tudo, mas Ele é poderoso, mas Ele também é um Deus de um amor incondicional, querido, que sempre vai nos dar a oportunidade de nos arrependermos e voltarmos atrás e fazermos tudo da forma que Ele deseja. Amém? Então esse salmo, ele mostra que quando nós clamamos, quando nós nos arrependemos, Deus, Ele vem a nosso encontro e torna a nossa vida diferente. Amém? Fala isso para o seu irmão, fala isso para a pessoa que está aí perto de você, diga para ele: Deus é poderoso para fazer na sua vida a diferença.
quando você se quebrantar, quando você se arrepender, certamente Deus fará algo tremendo. Nós temos uma referência também em Jeremias capítulo 7, no versos 3. Jeremias, também é um livro que a gente gosta muito. Jeremias capítulo 7, no versos 3. Está aqui, 7:3. Glória a Deus por isso. E diz assim, olha: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: corrijam as suas condutas e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Amém? Deus, ele sempre está nos dando um alerta, sempre está chamando a nossa atenção, querido. Olha, volte a fazer a minha vontade, se arrependa da sua conduta, corrija as coisas erradas que você está fazendo, para que você possa ser bem-sucedido, para que você possa ser abençoado. Deus, ele sempre vai chamar a atenção, porque ele nos ama, querido. Ele nos ama, ele quer nos abençoar, mas muitas vezes a gente pisa na bola, a gente acaba cometendo alguns pecados, alguns erros, que impede Deus de agir na nossa vida. É por isso que a gente precisamos estar sempre ouvindo mensagens, estar sempre meditando na palavra, sabe? Buscando na palavra o que nós precisamos para nos alimentarmos espiritualmente e termos força para vencer, querido, para vencer o pecado. Amém? Deus é assim, Ele quer que nós estejamos sempre em contato com Ele, com intimidade com Ele, através da oração e da palavra, porque só assim a gente consegue enxergar aquilo que está errado na nossa vida. O Alberto está falando isso, né? Eu já sei disso há tanto tempo. Sim, às vezes a gente precisamos ouvir várias e várias e várias vezes uma palavra para que a nossa vida possa mudar, porque às vezes a gente ouve, mas não pratica, e vai chegar um momento que você vai entender o propósito de Deus. Isso não é só para você, é para mim também, é para todos aqueles que estão na presença de Deus, porque nós, queridos, estamos juntos, nós somos um povo abençoado por Deus, e precisamos demonstrar isso a cada dia. Amém? Então, é importante o quebrantamento de Jonas, né, fez com que aquele povo entendesse o propósito de Deus. E o povo também fez a mesma coisa. Eles se arrependeram e oraram ao Senhor. E Deus veio ao seu encontro e manifestou o seu grande poder de uma forma soberana e poderosa. Amém? Eu e você precisamos entender isso. Deus é fiel, Deus é bom. Nós precisamos voltar e buscar Deus, porque muitas vezes a gente nos esfriamos, querido, espiritualmente, deixamos de ter uma intimidade maior com Deus, porque às vezes bate uma frieza espiritual dentro de nós, e que às vezes a gente fica, talvez, 1 dia, 2 dias, sem buscar a presença de Deus. Isso, quem tem o Espírito Santo fica incomodado com isso. Nós não podemos dar esse espaço para o inimigo. O inimigo, ele trabalha conforme a nossa fraqueza. Amém? Então, nós precisamos buscar a presença de Deus. Então, Deus, ele pode voltar e mudar a nossa história. Aqui mesmo em Jeremias, no capítulo 18 de Jeremias, Deus, ele também fala no versículo 8, Jeremias 18, versos 8. E se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei
e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Amém? Deus, Ele é tão bom, querido, que Ele é capaz de fazer na minha e na sua vida uma mudança radical. A gente temos visto nos tempos de hoje tantas coisas acontecerem, sabe? O mundo está de uma forma em que as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo e Deus está tentando mostrar para o povo o porquê que essas coisas têm acontecido. Por que essas coisas têm acontecido na humanidade? Isso não é só em um lugar, em um país, é em todo o mundo, querido. Em todo o mundo está acontecendo esse problema, essa doença que está matando milhares e milhares de pessoas. E as pessoas não querem enxergar que Deus está nos chamando a atenção para que o povo possa voltar, se arrepender e se entregar a Ele, querido, para que tudo possa mudar. De alguma forma, muitos até entendem, mas não querem colocar em prática aquilo que tem sido chamado para que ela coloque em prática. Muitas pessoas até comentam conosco, Jesus está voltando mesmo. Pessoas ímpias falam isso. A palavra está se cumprindo, pois é. E o que você tem feito, querido, para que a palavra de Deus se cumpra na sua vida? Não é verdade? Então, nós não podemos ficar só na palavra, temos que ter atitude. Se a humanidade fosse assim, se a humanidade, ao invés de ficar buscando no homem, a solução para esse problema, e começassem todos a clamar a Deus, a suplicar a Deus, Deus viria, querido, e mudaria essa situação. Não precisaria nem de vacina. Não precisaria nem de vacina para a gente ser curado dessa doença, porque Deus, Ele certamente levaria isso embora. Mas entenda, o homem está endurecido, como naquela época de Sodoma e Gomorra. O homem está endurecido e não quer se voltar para Deus. Muitas pessoas, na verdade, ao invés de ir ao encontro de Deus, está até deixando a presença de Deus. A gente temos visto a diminuição de pessoas na igreja por causa dessa situação em que há limitações dentro da igreja para as pessoas frequentarem. Muitos estão se esfriando, estão abandonando a presença de Deus, estão querendo viver de qualquer maneira, querido. Não é esse o propósito de Deus. Deus quer mudar a nossa história, mas Ele quer que todos nós possamos nos arrepender e olharmos para Ele. E Ele virá ao nosso encontro. E Ele fará com que a nossa história mude. Então nós precisamos, como povo de Deus, chamar a atenção das pessoas, mostrar às pessoas que é preciso sim, que Deus está dando uma oportunidade para o homem se arrepender dos seus pecados, para que a história dele seja mudada, querido. Nós não podemos nos calar, não podemos ficar de braços cruzados enquanto muitas pessoas estão indo para o inferno. Nós não podemos ser negligentes, vamos ser como Jonas. Jonas teve a atitude certa de obedecer a Deus e aquele povo se arrependeu e foram salvos, eu creio que aquele povo foi salvo. Amém? E Deus quer fazer isso comigo e com você. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Para nós finalizarmos, uma história também muito linda, no livro de Lucas. Lucas, capítulo 15, uma história muito conhecida por todos, muito conhecida, que fala do filho pródigo, aquele que deixou tudo que tinha para viver a sua própria vontade. Essa história é uma história que todo mundo conhece, todo mundo sabe. O filho pródigo, aquele que abandonou uma vida abençoada, uma vida próspera, e foi viver sua própria vida, fazer sua própria vontade. E o que aconteceu com aquele homem, a gente sabe, todos vocês sabem. Mas nós vamos
Eu coloquei essa passagem para nós entendermos que realmente, querido, Deus, Ele é muito poderoso. E Deus sempre vai estar de braços abertos para mim e para você. E para todo aquele que se arrepender dos seus pecados e tornar-se ao Senhor. Nós vamos ler Lucas capítulo 15, aliás. Vamos meditar do versículo 17 até o 31. Que diz assim, olha, aqui já foi ele se arrependendo, né? O filho daquele homem, ele se arrependeu e agora ele fala para si mesmo. Ele fala assim, olha, caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Isso ele declarando em palavras, quando ele se arrepende do erro que ele cometeu. Amém? O pai aqui representa não só o pai que ele tinha, terreno, né, mas também o nosso próprio Deus, porque quando nós desobedecemos, saímos da vontade de Deus, querido, a gente só temos tendência de quebrar a cara, de dar tudo errado, das coisas não fluírem. Amém? E aí, quando a gente cai no desespero, quando a gente vê, levanta a cabeça, já é tarde. Tudo já aconteceu de ruim na minha, na sua vida, e a gente precisa se arrepender, se quebrantar e voltar para os braços do nosso Deus. Então, estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. Verso 21. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou a vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou-se da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos seus servos, perguntando-lhe o que estava acontecendo. Ele lhe respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. E o filho mais velho encheu-se, de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo, o teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Glória a Deus, querido, louvado seja Deus por isso. Talvez essa também tenha sido a sua história. Talvez você esteve na presença de Deus um dia e voltou à presença de Deus, porque você viu que lá fora nada tem sentido, nada pode, substituir a presença de Deus.
Nada pode substituir o vazio que temos dentro de nós, que é a presença do Espírito Santo. Então, eu tenho certeza que através dessa palavra poderosa, muitas pessoas podem começar a pensar e a entender que é preciso nós, como falamos na primeira passagem, é preciso obedecermos, ser fiel, é preciso se quebrantar na presença de Deus, e é preciso também, querido, voltar para o Senhor em oração, em clamor, e se arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, para que Deus possa mudar a nossa história. Amém? E eu tenho certeza que muitas histórias serão mudadas, muitas vidas serão transformadas pelo poder da palavra de Deus, que é poderosa para nos mostrar, querido, o quanto nós devemos voltar para o caminho do Senhor e andar no caminho da justiça e da verdade. Amém? Tome posse dessa palavra, querido. Deus é poderoso para mudar a minha e a sua história. Que essa passagem, que essa história possa fazer com que você reflita e entenda, você que está aí me ouvindo, você que está aí me vendo, saiba, Deus é contigo, Deus é bom, Ele é um Deus de misericórdia, de amor, mesmo que você esteja cometido coisas, pecados grandes na presença de Deus, Ele é poderoso para te perdoar e tornar sua vida diferente. Volte para os braços do Pai, querido. Não deixe que o inimigo venha falar na sua mente, no seu coração. Nada, isso não tem nada a ver. Eu quero mesmo é viver minha vida. Não vale a pena isso. Não dê ouvido a essas palavras de Satanás. Viva para o Senhor. Volte para o Senhor. Esteja na sua presença e Ele mudará a sua história. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus por isso. Então toma posse dessa palavra e que a nossa vitória está no Senhor. Amém? Se você parar e entender e pensar, você vai ver que a história dessas pessoas foram mudadas quando elas realmente se arrependeram e voltaram a fazer a vontade de Deus. Amém? Louvado seja Deus na minha e na sua vida. Graça e paz, que Deus te abençoe, que o Senhor esteja contigo hoje e sempre, que você possa refletir, pensar e buscar fazer aquilo que Deus falar ao teu coração. Muito obrigado, que nesta noite nós possamos estar alcançando a vitória no Senhor. Amém? E graças a Deus por isso. Vão em paz, querido. Deus te abençoe.